Oi, gente, eu sou o filho do meu pai. Eu que criei o canal do meu pai. E hoje vamos mostrar a história do rei Davi, parte 1, nos mapas. Há muito tempo atrás, existe uma nação chamada Israel, que era uma monarquia e tinha os filisteus. O Sinai do Sul eu vou fazer com o Sinai desse jeito. SSS. E foi dado daquela época. O reino de Israel era governado pelo rei Saul. Lá, que lutava pelos seus vizinhos. Mas o problema é que os filisteus eram o povo inimigo israelita. Arruma o pescoço aí, filho, pra não ficar torto. Meu pai falando. Desculpa. Depois de um longo tempo, os filisteus eram bem maiores, que Saul perdeu a batalha contra os filisteus. Pois, Davi daquela época, existia um gigante chamado Golias. Mas, da onde que começou tudo? Vamos lá. Aqui temos Jerusalém. Mas só que não, vamos ir pro aqui. Que aqui se chamava Belém. No Vale de Elá, Deus surgiu uma batalha como um grande gigante chamado de Golias, que desafiava os israelitas a ver de quem era forte. Davi perguntava de quem era esse gigante e um israelita falou: Senhor, é Golias. Então Davi foi lá e lutou contra o Golias e que até venceu. Os filisteus correram de medo. Depois, havia muitas batalhas em Davi, como o processamento, onde que Davi ficou conquistador. Depois de um bom tempo, as mulheres diziam: Davi derrotou 10.000, Saul derrotou 1.100 soldados, mas Davi matou 1.000 soldados. Isso deixou muito furioso Saul, então o amigo melhor de Davi disse tchau para ele, porque era o fim. Ele sai de vários lugares, cavernas, junto com os seus soldados, até fazendo uns cisquinhos.
depois de um longo tempo, os filisteus invadiram a terra que era. Derrotaram Saul por causa, e Saul foi infelizmente derrotado. Por grandes anos, havia se dividido a primeira parte sobre então Isbosete. Teve uma outra vitória. Pois mais aí existiu o sul. Como o sul de Judá. Como Judá e o Código Sul. Aqui, Judá seja independente de Israel, pois Davi é rei de Judá depois de anos. O norte havia se controlado e depois foi o Reino Unido de Israel, pois dessa vez eles conquistaram os filisteus, não, e a primeira parte e a segunda parte. Agora, Davi dominou vários povos. A conquista de Davi durou por muito. E foi o grande Israel que existiu por hoje. A vida de Salomão. A vida de Salomão, um sábio rei que existiu. Fez várias coisas, mas desobedeceu. Pois, então, o fim da parte 3, que é muito curta. Agora, a quarta parte, que é a divisão. Depois, entrou um colapso onde que Israel perdeu vários territórios. Deus. E depois deu fim nessa. Depois que Salomão teve seu fim de reinado, o reino se dividiu em dois, como o reino do sul e o reino do norte. Pois, daquela época, os dois reinos hebreus, parte 4 até a 7ª. A gente lembra que o sul era bem complicado, quando que o norte era bem forte e conseguia lutar pelos seus vizinhos. Depois de um longo tempo, as terras se dividiram em dois, por acaso. Parte 5. Jeroboão, alguém deu 10 tribos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
As 10 tribos foram existindo, enquanto que 2 tribos só no Reino do Sul. Reino do Norte conseguia se conquistar muito, pois os 2 reinos haviam desobedecido a Deus e nunca tiveram chance. Sexto, o próprio rei Acabe. Depois de longo tempo, o Onri, o seu filho governou na Samaria, mas não era bom. Então existia um profeta chamado Elias, que ia lá com o Reino do Norte, falava enquanto que por isso Reino do Sul havia terdo, pois grandes coisas aconteceram, como sacerdotes de Baal, que Deus é do verdadeiro. O Acabe foi dominado O Acabe foi derrotado dessa vez. Depois existiu a Síria. Com a Síria. Por causa a Síria de vários contextos que dominou tudo que havia feito. E por isso começou a dominar o próprio reino de Israel. Que o norte foi invadido e o sul também, e pelos filisteus também. Sinai foi dominado, mas pegou pouca parte do Egito. Depois um outro existiu, que é a os babilônios, que era como um grande dessa vez dominou muito. Mas muito. Do que pois que teve uma face que se derrota. Derrotou a Síria. Maior do que o assírio. O Império Assírio. Dessa vez dominou muita parte do Egito.
Apenas dominou muito. Muito, muito. Que levou até Jerusalém e todos os israelitas para o cativeiro. As terras tiveram uma própria queda e que nunca mais conseguiram ter chance. Dessa vez os babilônios dominaram maior parte e que também ficou muito grande, mais do que a Síria. Dominou umas partes da Pérsia, que o parte 7 e o parte 8 são as invasões assírias e babilônicas. Depois existiu o Pérsia. Também era pé. Mudar de cor. Tá com fome? Tá com fome? Estou. Deixa eu dar comida. E que existiu como plataforma. Os israelitas dessa vez, parte 9, Pérsia. Pérsia existiu por muitas partes. Ficou com várias partes. Que Deus um dia criaria um rei para salvar os israelitas. E quem seria? Jesus. Se você gosta de Jesus, deixa o like e inscreve no canal. Sabendo então, gente, os israelitas aceitaram dessa vez de ter um novo império, ficar com o Império Persa. Que dominou uma maior parte. Ficou com o Egito inteirinho. Que até ficou com um grande império, né? Mas aí a Grécia viu. Então, a Grécia decidiu ter Alexander como
com uma Grécia que dominou dessa vez uma maior parte, né? E depois temos Roma, Itália. Cadê a Roma? Pelo amor de Deus, cadê a Roma? Roma. Romanos. Como chamam? Ok. Então existiu. Ó, dá uma pausa aí agora pra você comer. Depois da queda de Grécia, existiu Roma, que era como maior. Então começou a expandir o Vaticano. De tão pequeno que era o Vaticano. Que Roma deixou de... A Roma começou a existir tendo muitas províncias, que é a parte 10, 11, 12, que era a Pérsia, a Grécia e o Herodiano. O Herodiano estava aqui, bem na frente, onde que era o governo dos irmãos de Bida, onde que monarca Saf. E por causa deixou muito dos territórios. Isso. Roma era muito forte. Que nas vidas de Jesus vivia fazendo milagres. Depois, no 111, Roma tomou o Herodiano. Tendo a maior parte, bem maior. Muitas religiões. Como era muito poderosa. Que até existiu como
como o maior império já conquistado. Mas deu muito ruim. Aí ela existiu um mapa onde que tinha muitos. Onde que existiu o Bizantino. E outro BNO. Com BNO. Com a queda de Roma, tomou os lugares onde que ficaria tudo. Com o pequeno Gibraltar. Tentou a mãe. Pior parte era muito mais poderoso. Que até ficou muito poderoso. Com maior parte dominando. Com uma maior parte. E Bizantino foi o primeiro país a ficar cristão. É mesmo? Sendo assim que ficou as religiões do cristianismo. Parte 13. O Bizantino.
onde que dominou que foi o primeiro país a ser cristão. Qual de tão poderoso que era? Acho que também existiu a Mongólia. Man O poderoso mongol tomou tudo. Onde que dessa vez ficou o fim dessa história.